Graça e paz, igreja. Amém? Sejam todos bem-vindos. Que o amor de Deus possa estar no coração de todos vocês. Olhando aqui de cima algumas pessoas que ainda não cumprimentei hoje, né? A paz. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo você que está aí na sua casa, nos acompanhando pelas redes sociais, tanto YouTube quanto Facebook. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Salmo 27. Salmos 27. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Salmos 27. Para quem está olhando esse pão aqui, não tem ceia hoje. Muita gente já chegou e falou assim, tem ceia? Não tem ceia não. Eu também achei que ia ter na hora que o Bruno pediu para colocar. Era fake news. Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Se o Senhor é a minha luz, e aí, para a gente não ter medo, a gente tem que ter uns pré-requisitos. É colocar o Senhor como a minha luz e a minha salvação. Se eu não colocar o Senhor como o soberano da minha vida, como a minha luz, aquele que ilumina os meus passos, o meu caminho, aquele que me direciona, e não colocar Ele como o meu único salvador, eu vou ter medo. Então, ele afirma, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Precisamos colocar o Senhor como a fortaleza. E a fortaleza é onde a gente se esconde quando as coisas estão meio aperreadas, né? E também é onde a gente se esconde quando a gente quer ficar quietinho. E também é onde a gente se esconde quando a gente quer falar com Deus a sós. Então, a fortaleza não é só para o momento da angústia. A fortaleza é diária. E a gente estava conversando com a Cris ali na sala e ela estava revelando que Deus tinha contado o coração dela, mostrando que ela tem feito de Deus a fortaleza dela. E aí Deus vai revelando a palavra para ela. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Então, quando você coloca a sua vida diante de Deus, e lembrando que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, se esses opressores, se esses inimigos vêm contra a sua vida, são eles que tropeçam e caem. Não é você. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Significa que você e Deus são a maioria. A gente viu isso diversas vezes. O povo de Israel sendo menor gente, indo tantos inimigos contra eles. Nas sextas-feiras a gente vê isso nos estudos bíblicos. Tanta gente indo contra, exército maior, gente maior. Davi, pequenininho, vai lá e luta contra um gigante. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. E a Isa aqui tem que ser de todo o coração, viu, gente? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, no dia que as coisas não derem certo na minha vida, no dia que o tempo mal bater na minha porta, Ele me ocultará no seu abrigo. Lembra da fortaleza que você está habitando? Ele vai te ocultar. Ninguém vai achar a portinha da sua fortaleza. Esse é só você e Deus. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam.
no seu tabernáculo, o que você vai fazer lá? Porque ele falou que vai te colocar, no interior do seu tabernáculo me acolherá, lá no verso 5. E o que você vai fazer no tabernáculo? Lá no verso 6. Oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Amém? Eu vou ficar chorando no tabernáculo? Lamentando, reclamando, murmurando? Não. No dia que tudo estiver difícil e Deus me colocar lá no tabernáculo, eu vou oferecer sacrifício de júbilo, eu vou cantar e eu vou salmodiar o Senhor. Amém? E é isso que a gente veio fazer aqui essa noite. Com o nosso coração aberto, no tabernáculo do Senhor, entrar na presença de Deus e oferecer esse sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Amém? Senhor, essa noite nós nos colocamos diante de Ti com o coração totalmente quebrantado. Queremos Te entregar, Pai, a nossa oferta, o nosso coração, nos esconder debaixo da Tua palavra. Te pedir, Pai, socorro nos momentos de angústia e que o Senhor nos leve para o Seu tabernáculo, no mais íntimo, e que possamos Te adorar e Te engrandecer, porque sabemos que a vitória é do Teu povo. E apesar de toda tribulação, o Senhor cuida do nosso coração. Cuide de nós, dos nossos familiares, dos que estão em cativeiro, e venha trazer a libertação, Deus. E que o nosso coração possa encontrar refúgio, tranquilidade e salmodiar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pela palavra também. Olhar também, né? Olhar e orar. Olhar e orar. Observar e meditar. Amém. Amém. Estenda suas mãos. Senhor, nós queremos consagrar nesse momento a vida do pastor Bruno diante do Senhor, para que ele fale apenas o que o Senhor quer para a sua congregação, e que o nosso coração esteja aberto, vigilante, e recebendo, e anotando, cravando mesmo no nosso coração a Tua palavra para praticar durante a semana. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Você está feliz? Ou você está meio feliz? A gente tem que estar feliz por inteiro, não é verdade? Às vezes a gente está meio contente, mas a alegria do Senhor é completa, não é verdade? A alegria do Senhor é a nossa força. E a gente só se sente fortalecido na presença de Deus, pelo Espírito de Deus, se a alegria de Deus é completa. E é por isso que Deus nos ensina a sua palavra, a gente ter alegria. Alegria tanto no dia bom quanto no dia mau. Porque se a alegria do Senhor é a nossa força, e no dia mau eu não estou alegre, no que eu me fortaleço? Agora, se a alegria do Senhor é a minha força, e eu sou capaz de ter alegria mesmo no dia mau, então é no dia mau que eu vou me sentir fortalecido para poder passar por ele. Quem está entendendo isso? Muitas vezes a gente tem dificuldade de passar pelo dia mau, porque no dia mau a gente acha que não tem alegria. Então, como não tem alegria, você vai se fortalecer no quê? Aí você já está num dia mau, você já ainda fica fraco, como é que passa? Aí desandou tudo. Muito obrigado, Paulinho. Vou até tomar uma água agora. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor nos ensina a sermos alegres. Amém? Glória a Deus por isso. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas, Bruno, como que eu posso ser alegre na tristeza? Justamente porque durante o momento da dificuldade, você lembra que você não está sozinho. E por você saber que você não está sozinho, é que você se alegra. Porque você fala, opa, peraí, a dificuldade está aqui, eu estou passando por ela, mas Deus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então aí eu encontro a alegria do Senhor, que vai me fortalecer para eu viver os meus dias bons e maus. Glória a Deus por isso. E nós vamos ver na palavra do Senhor lá em Pedro. Qual que é, Gil? 1 Pedro ou 2? Acho que é a primeira, né?
1 Pedro capítulo 5, verso 7. Nós vamos ver ali uma passagem muito boa, muito agradável da gente ler, da gente ter com a gente, porque ela é uma ferramenta para os nossos dias. Ela diz assim: entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vós. Para quem que eu entrego as minhas ansiedades? Só quem está vivo respirando agora? Para quem que eu entrego minhas ansiedades? Para Deus. Qual que é o nosso erro? A gente insiste em entregar as nossas ansiedades para aqueles que não podem trazer descanso para o nosso coração. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. O que a gente faz quando a gente está cansado e sobrecarregado? A gente procura a cama, algumas pessoas procuram abrigo na bebida, outras pessoas procuram abrigo na raiva. E o que a palavra do Senhor está dizendo? Vinde a mim, Jesus está falando. Então, sabe, as ferramentas que a palavra do Senhor nos dá, elas são valiosas para a gente enfrentar os nossos dias, os piores dos nossos dias. O problema é que a gente precisa ter atenção para o que a gente lê, o que a gente aprende, para poder colocar em prática. Então, vinde a mim, a gente tem que ir a Jesus. Por que às vezes a gente não está encontrando ainda descanso para nossa alma? Porque a gente está indo para as pessoas, para os locais, para os ambientes equivocados. Mas quando a gente vai até a Cristo, a gente encontra descanso. Quando a gente vai até a Cristo, a gente pode entregar para Ele todas as nossas ansiedades. Se Jesus falou que nesse mundo a gente teria aflições, que a gente passaria por momentos de ansiedade, então é legítimo a gente passar por ansiedade. Mas o que não é legítimo? A gente segurar ela com a gente. Porque nós não temos estrutura para lidar com elas. Então Deus fala: está com ansioso? Está com ansiedade? O que faz? Entrega para Jesus. Quais? Todas. Não são algumas. Entregue para Jesus todas. Ah, mas essa daqui é pequenininha, eu dou conta de resolver. Vai nessa não, meu irmão. Não vai achando que você dá conta de lidar com isso. Entrega todas. Deixa o Senhor ser Senhor da sua vida, das partes grandes e das partes pequenas. Glória a Deus por isso. Entrega todas as suas ansiedades ao Senhor. Por quê? Pois Ele cuida de vós. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado dos nossos corações. Ele está empenhado em cuidar da sua igreja. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça, compara ele com um noivo, que está empenhado em zelar, em cuidar da sua igreja, da sua noiva. Então Ele está cuidando de nós. Bruno, como é que eu faço para colocar isso em prática? Aí está o X da questão do gabarito do Enem 2023, que nós precisamos acertar. Porque muitas vezes a gente sabe o que, mas não sabe os comos. Muitas vezes a gente entende os oquês, mas não compreende ainda os comos. Viver, como aplicar esse conhecimento que a gente tem. Então vamos lá agora para o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo número 13. Lucas 24, versículo 13. Nós vamos ver uma passagem muito conhecida, que é a passagem da estrada de Emaús, do caminho de Emaús. Né? Jesus, ele vai encontrar alguns seguidores dele, algumas pessoas que conheciam a seu respeito nesse caminho de Emaús. Então ele começa assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Aí você lê isso daqui e você fala: pô, legal. Quanto que é? Aí você vai na NVI e a NVI já te dá um chá uma colher de chá. 11 quilômetros, 10 quilômetros. Esses estão bem pertinho, um vilarejo próximo da cidade. Né? Um bairro ali distante praticamente. E aí o que está acontecendo então? Naquele mesmo dia, o que aconteceu naquele mesmo dia? E quem eram esses 2? Naquele mesmo dia foi o dia em que Jesus ressuscitou. Foi o dia que se completou 3 dias após a morte de Cristo. 3 dias após a morte de Cristo, ele ressuscitou.
E você, depois na sua casa, lê o capítulo inteiro, o capítulo anterior e esse capítulo desde o começo, você vai ver que os discípulos estavam todos fechadinhos, num salão bem grande. Além dos 11 discípulos, Bruno, por que 11? Porque o 12º era Judas, Judas traiu Jesus, depois não conseguiu lidar com a culpa e se suicidou. Então só tinha 11. Mas a Bíblia diz que tinha os 11 mais vários, porque não eram os discípulos diretos de Jesus, mas eram os discípulos indiretos, eram seguidores, aqueles que estavam juntos, que entenderam a palavra, a mensagem de Cristo, e estavam juntos ali. Então eles estavam num salão, fechados, e as mulheres foram buscar o corpo de Jesus para poder ali tratar, para poder ali trocar os panos, etc. Quando elas chegam na tumba, a palavra do Senhor diz que elas veem a tumba aberta, não só aberta, mas também vazia, e elas se deparam com um anjo que diz para elas, olha, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Então Jesus Cristo está ressurreto. As mulheres saem correndo, vão até o salão, avisam para os discípulos, avisam para todos esses seguidores, que ficam assim, nossa, mas será que é verdade? Nesse será que ninguém sabe o que é, Pedro sai correndo, vai até a tumba e vê que de fato ele não estava lá. E duas pessoas dessas várias que estavam reunidas são o alvo da história de hoje. Olha lá, naquele mesmo dia, 2 deles. Então, quem são esses? 2 desses seguidores que já conheciam o Evangelho. Presta atenção nisso. Já conheciam o Evangelho, já tinham aceitado Jesus como seu Salvador. 2 deles que já conheciam as promessas, que conheciam as Escrituras, que conheciam tudo aquilo que diz respeito a Jesus. Então, esses 2 representam hoje quem? Eu e você, a igreja. A igreja de Jesus. 2 deles estavam lá, versículo 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles iam conversando a respeito de tudo aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles conheceram, aquilo que eles sabiam. Nós conhecemos sobre Jesus, você é capaz de falar alguma coisa para Jesus, você tem conhecimento, você que está vindo sexta-feira tem aprofundado os seus conhecimentos aqui, que nós vamos inclusive, estamos terminando Israel e vamos começar Hebreus, então você que tem interesse, venha. E a gente vai aprofundando, a gente tem conhecimento, a igreja tem conhecimento, a igreja é capaz de falar, como esses daqui, verso 15. Aconteceu que, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha só que coisa incrível. Enquanto eles estavam vivendo os seus dias, o próprio Jesus, nesse caminho de 10 quilômetros andando, se aproximou e esteve com eles. Enquanto a igreja está vivendo esses dias de hoje, às vezes a gente acha que a gente só está vivendo no automático, mas o próprio Jesus se faz presente na sua igreja. O próprio Jesus está presente nos nossos dias. O meu e o seu, nos dias de hoje, o próprio Jesus está presente. Verso 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus se fez presente, mas eles não conseguiam reconhecer que era o próprio Jesus. Aquele de quem eles falavam e conheciam a respeito. 17. Então, lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que estando em Jerusalém ignora as ocorrências desses últimos dias? Aí Jesus ainda tomou um sabão gratuito ali. Jesus fala: o que vocês estão conversando aí a respeito? O que está acontecendo? Uai, você está brincadeira com a gente, você não está sabendo o que está acontecendo, não? Você não ficou sabendo dos últimos eventos que aconteceram em Jerusalém, de Jesus, o Filho de Deus? Você não está sabendo? Então perceba que eles tinham conhecimento, que a igreja tem conhecimento. Vamos guardando isso. Verso 19. Jesus lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Olha só. Eles falaram: olha, você não está sabendo o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. E não a Jesus, o Cristo, o Salvador.
o Filho de Deus. Olha o conhecimento não aplicado. Pessoas que conheceram, pessoas que caminharam, pessoas que ouviram, mas que não conseguiam colocar em prática aquele conhecimento. Porque na hora de perguntar sobre quem? Jesus o Nazareno. E a gente já viu aqui a diferença de pessoas que reconheciam Jesus como Nazareno e Jesus, o Cristo, o Filho de Davi. Cristo ungido. E a igreja às vezes está lidando com Jesus, o Nazareno. Às vezes nós estamos vivendo a nossa vida e lidando com Jesus, o Nazareno, esquecendo que nós estamos Jesus, o Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados e venceu a morte, ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Glória a Deus por isso. Nós temos Jesus, o Cristo, Salvador das nossas almas. Continuando. Que coisas, né? O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, já é o terceiro dia de que essas coisas sucederam. 22. É verdade também que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus falou assim: vocês não entenderam nada? Então eu vou ensinar de novo para vocês. Olha só. E ele começou de novo a ensinar desde lá de Moisés o que as profecias falavam a respeito de Cristo. Verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus tinha outras pessoas para visitar, outros compromissos, outra agenda para cumprir. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Então eles insistiram, falando: não, fica com a gente, passa a noite com a gente, vamos comer, a viagem foi longa, 10 quilômetros caminhando, virou o ano agora, a gente está tudo acima do peso, então está meio complicado. Fica com a gente em casa, vamos comer para reabastecer as energias. 30. Aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram-lhe o que lhes aconteceu no caminho de Emaús e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos, enquanto o Murilo pega uma cadeira para mim, vamos repetir. No partir... De novo, só quem está vivo e acordado, hein? No partir do pão. Olha só, muito obrigado. Quando foi que eles identificaram Jesus Cristo? No partir do pão. Esses homens que representam a igreja de hoje, que representam eu e você, caminhando, seguindo a sua vida, vivendo os seus dias,
acordando, indo trabalhar, tendo que fazer o varejão, as compras de casa, tendo que cozinhar. Representa eu e você nosso dia a dia, cuidar da família, trabalhar, dormir, cuidar da casa, pagar os boletos que chegam, se estressar com aqueles boletos que chegam, mas a gente não contratou o serviço que está chegando. Representa a gente, os desafios da vida, o dia a dia. Eles estavam ali caminhando. Esse é o caminho de Emaús, é o caminho da vida, é a estrada da vida, é o nosso dia a dia, que a igreja está vivendo. Estamos entendendo isso? Que a igreja está caminhando, que eu e você estamos vivendo os nossos dias. E Jesus se coloca para caminhar junto com eles. Como quem diz, vocês não estão sozinhos. Glória a Deus por isso. Jesus está dizendo para mim e para você essa noite, você não está sozinho, você não está sozinha. Glória a Deus por isso. Jesus se coloca junto com a sua igreja. Presente. Está do nosso lado, não está longe. Deus não é Deus de longe, Deus é Deus de perto. Deus estava do lado deles. E Jesus está do nosso lado hoje, caminhando com a gente, vendo o nosso cansaço, vendo as nossas dificuldades, vendo os nossos desafios, vendo as nossas ansiedades. Jesus conhece cada uma delas. E Ele está caminhando e está vivendo os nossos dias conosco. Ele não está num trono distante, Ele está dentro do nosso coração, conhece cada emoção, cada pensamento, cada sentimento, cada dúvida, cada anseio que nós guardamos, cada angústia que nós sofremos. Jesus não está longe, Jesus está perto. Glória a Deus por isso. E Ele está caminhando junto conosco. E esses homens falando a respeito de Jesus, sem conseguir identificar esse Jesus. Esses homens vivendo os seus dias, caminhando por esse caminho, do lado de Jesus, mas sem conseguir reconhecer que era o próprio Cristo que estava com eles. E muitas vezes a igreja está vivendo os seus dias, nós estamos vivendo os nossos dias, conhecemos a respeito de Jesus, temos uma Bíblia, temos um aplicativo da Bíblia no celular, porque nós somos modernos. Nós estamos conectados com a tecnologia, Rafael. O homem da nossa tecnologia, junto com o Richard, da TI, nós estamos conectados, nós temos um aplicativo da Bíblia. O aplicativo até traz um versículo diário. Na hora que aparece a notificação, eu deslizo para o lado, porque eu estou muito ocupado para ler no momento. Não é assim? Ou só você que é diferente? Não é assim? Então nós estamos vendo os nossos dias, Jesus está do nosso lado. Jesus, todo momento, está tentando falar com a gente. Jesus nos oportuniza, Jesus está com a gente, nós temos conhecimento. A gente vem na igreja, nós somos a igreja de Cristo. Mas, todavia, no entanto, parece que tem áreas da nossa vida que ainda não estão conseguindo identificar, visualizar, enxergar Cristo lá. Quem está entendendo isso que eu estou querendo dizer? Às vezes tem área da nossa vida que você fala, não, mas eu tenho Jesus comigo, beleza. E nessa área da sua vida aí, você está vendo Cristo? Não, nessa área parece que Cristo está longe. Quem já sentiu isso? Parece que nessa área aqui da minha vida, parece que Jesus, não sei, parece que ele dormiu. Lembra quando Jesus está lá no barco e vai dormir? Parece que está uma tempestade aqui nessa área da minha vida e eu não estou conseguindo enxergar Jesus Cristo. Mas você conhece a respeito dele. A igreja conhece, fala, declara, profetiza. Mas parece que tem momentos da nossa vida que se a gente parar para olhar, cadê Jesus? Não sei. Eu sei a respeito dele, mas eu não estou, vendo ele ali comigo. Quem está acompanhando esse raciocínio? E nós vamos vivendo nossos dias. E às vezes a gente vai até cobrando. Porque esses homens, esses seguidores, estavam fazendo uma cobrança. Rapaz, você não está sabendo? Rapaz, tanta profecia boa a respeito dele. Tanta coisa que tinha que acontecer. Aí ele morre. Nossa, que coisa. A gente estava esperando que ele fosse... Eles não falaram isso no texto? A gente estava esperando que ele fosse salvar Israel. Mas parece que não deu, né, dessa vez. Ele vinha para salvar, mas
Olha como é que está o nível de fé desses homens, olha como é que está o nosso nível de fé, muitas vezes, da igreja, meu e seu. Não, se a gente não conhece Jesus, conhece. A gente fala a respeito dele? Fala. Mas parece que tem momentos da nossa vida que a gente está vivendo, áreas da nossa vida que a gente tem dentro do nosso coração, que parece que a gente não vê ali o poder, né? A gente não vê ali Cristo. E não se engane, meus irmãos, esses homens, juntamente com os 11 discípulos, eles viram o poder de Deus manifestar na terra. Eles viram cego enxergar, coxo andar, paralítico ser restaurado, saúde ser restaurada em pessoas. Eles viram sinais e maravilhas. Eles viram multiplicação de pães e peixes. Eles viram ali multidão de homens, mulheres e crianças serem alimentadas por 5 pãezinhos e 2 peixes. Não foi uma vez não, foram 2. Esses homens experimentaram no poder de Deus, no poder de Jesus. Eles viram a Jesus, mas Jesus do lado deles, naquele momento da vida deles, eles não conseguiam reconhecer a Cristo. A gente já experimentou tanta coisa com Jesus, não é verdade? Se você parar para analisar a sua vida e você vai ver que você já experimentou muita coisa com Jesus. Mas tem momentos que a gente vive na nossa vida, tem áreas do nosso coração que de repente a gente não consegue mais identificar Cristo, não é verdade? E aqueles homens, eles queriam ter enxergado Cristo. Mas eles não conseguiam, os olhos deles estavam, parece que cegos para o entendimento. Eles não conseguiam enxergar Cristo naquele momento da vida deles. E de repente hoje você, meu irmão, minha irmã, pode estar passando por um momento em que você está tendo dificuldade de enxergar Cristo aí na sua vida, aí no seu coração. Você está caminhando, você caminha, você segue a Cristo, você conhece a Jesus, mas está tendo dificuldade de reconhecer Cristo. E as ansiedades que a gente viu lá em 1 Pedro 5 têm tomado conta do seu coração. As ansiedades dessa vida têm tomado conta do coração da igreja. E Jesus está do lado, mas a gente não está conseguindo reconhecer a Cristo e descansar nele, encontrar alegria que nos fortaleça nesses dias. Estamos acompanhando isso. E esses homens foram caminhando até que chegaram na cidade. E tendo chegado na casa deles, ele falou para esse homem, né, que não reconheceram Jesus: entra com a gente, nós estamos com fome, vamos comer. E aí você percebe que muda a história, porque agora quem conduz a cena não são mais esses homens. Jesus entrou na casa desses homens, mas quem conduziu agora foi o próprio Jesus. Porque diz que eles tendo assentado à mesa, eles pararam tudo para ter um momento ali de partir o pão. E quem é que vai partir o pão? Foram esses homens? Ou foi Jesus? Nesse momento, Jesus, dentro da casa deles, ele é quem conduz agora a história. Jesus quer conduzir a nossa história dentro do meu e do seu coração. E ele é poderoso e nos ama tanto que ele sempre intervém na hora certa. Glória a Deus por isso. E a Bíblia diz que Jesus, ele pegou o pão e ele repartiu. E na hora que ele repartiu o pão, o que a palavra do Senhor diz? Que os olhos dele se abriram. E naquele momento em que Jesus partiu o pão, eles olharam e viram a Cristo com eles. Foi no momento em que eles sentaram numa mesa e partiram do pão com Cristo, que os olhos deles puderam ver Jesus do ladinho deles, na vida deles, vivendo a história deles, vivendo a intimidade deles, estando no mesmo ambiente de dor que eles podiam estar, no mesmo ambiente de dúvida que eles estavam, no mesmo ambiente de anseio, de angústia que eles habitavam. Jesus estava ali, mas eles só identificaram a presença de Cristo quando Jesus partiu o pão. Quando eles tiveram um momento onde Jesus pôde partir o pão, os olhos espirituais deles se abriram e eles viram: Jesus está com a gente. Aquele a quem a gente conhece a respeito, esse se faz presente nas nossas vidas hoje. Você sabe qual que é a nossa dificuldade como igreja, irmãos? É que a gente quer ver Cristo
andando, quando só se pode ver Cristo, quando a gente para tudo e parte o pão. O problema é que os nossos dias são tão corridos, que a gente está num ativismo tão grande, que a gente está no caminho de Emaús. Todo dia são 10, 11 quilômetros para percorrer. Todo dia é trabalho, é vida, é família, é casamento, e a gente vira para um lado e vira para outro, e está caminhando no caminho de Emaús. A gente está vivendo as nossas vidas, está vivendo nosso dia, e a gente quer enxergar Cristo no meio dessa corrida. Mas Cristo só pode ser revelado numa comunhão, quando a gente para tudo e parte do pão. Jesus disse que Ele é o pão da vida. É no momento em que Jesus é partido. É no momento de comunhão, onde Jesus ele é repartido. Onde eu posso aprender um pouco, meditar um pouco a respeito dele. Que eu começo a visualizar que Cristo sempre está do nosso lado. É no momento do partir do pão. É no momento em que eu paro a caminhada. E eu falo, agora é momento de partir o pão. Agora é momento de ler a Bíblia. Agora é momento de eu fazer um devocional com o Senhor. Bruno, mas não tem tempo, chega atrasado. Mas pare tudo para partir o pão com Jesus. Porque no momento que você para partir o pão, que Cristo é revelado na sua vida. E aí você começa a se dar conta que você não está sozinho. E aí você consegue colocar em prática aquele texto de 1 Pedro 5,7. Coloca aí, Gil, 1 Pedro 5,7. A gente consegue entregar para Jesus as nossas ansiedades e descansar, porque sabe que Ele tem cuidado da gente. O nosso coração fica aflito, o nosso coração fica temeroso, a gente se perde no meio dos anseios dessa vida, justamente porque a gente não tem enxergado a Cristo no nosso dia a dia. E porque nós não temos conseguido enxergar a Cristo, a gente fica com medo, a gente fica temeroso, porque quem é que vai dar conta? Eu vou ter que dar conta sozinho. E Jesus está dizendo, você não precisa dar conta sozinho. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E como é que eu vou até Cristo? Eu vou até Cristo parando tudo e partindo o pão. Tendo um momento de comunhão. O partir o pão é o momento de comunhão que a igreja precisa aprender a ter com Cristo. De domingo? Não. Todos os dias. Nós não nos reunimos domingo para repartir o pão. Presta atenção nisso. Vou repetir. Nós não nos encontramos domingo para repartir o pão. Nós nos encontramos no domingo porque nós temos repartido o pão dia após dia na nossa casa. E aí a gente se reúne aqui para agradecer a Deus pelo pão repartido. E para poder entender que agora nós também somos o pão que vai ser repartido em favor dos nossos irmãos que estão perdidos ainda. Para que as redes possam ser lançadas e possamos ser pescadores de homens. Glória a Deus por isso. Estamos compreendendo isso, meus irmãos? Nós precisamos aprender que não é na corrida do dia a dia que nós vamos enxergar a Cristo. É no momento do partir o pão, é no momento da comunhão. É no momento em que nós paramos tudo para ter comunhão com o Senhor, que a gente vai começar a enxergar Cristo. Nossa, olha só, isso que aconteceu, nossa, agora eu entendo, foi livramento de Deus. Sabe quando você começa a ter umas epifanias assim, você fala assim, nossa, mas olha só, Deus estava nesse momento com a minha vida? Estava. E agora você está enxergando porque você parou para partir o pão com Ele. Agora você está enxergando porque os seus olhos foram abertos e você pode enxergar Cristo com você todos os dias. E você vai perceber que mesmo no momento mais escuro que você possa ter experimentado, Jesus estava lá com você e ainda está. Por isso que o salmista diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Jesus está do meu lado. E os meus olhos estão abertos porque eu consigo enxergar Cristo todos os momentos comigo na minha vida. Agora, quem não enxerga Cristo, a hora que chega no vale da sombra da morte, entra em desespero.
E é por isso que nós precisamos parar tudo, dia a dia, para poder ter comunhão, para poder ter esse repartir do pão com Jesus Cristo. Quem está entendendo isso? Glória a Deus por isso. A igreja de Cristo só vai conseguir lançar as redes se estiver repartindo o pão com Cristo primeiro. A igreja de Cristo só vai poder ofertar algo se estiver vivendo esse algo. E o Senhor quer que a gente viva na plenitude do fruto do Espírito. O que é isso, Bruno? O Senhor quer que a gente viva o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a fé. Isso é o fruto do Espírito. E o Senhor quer que a gente viva isso. Como é que eu posso viver isso? Como é que eu posso colocar na prática esse texto? Partindo o pão. Parando tudo para ter um momento de comunhão com o Senhor. Não queira fazer na caminhada, na corrida do dia a dia, aquilo que só pode ser feito quando a gente para tudo para partir o pão com Cristo. Esse momento que vai fortalecer a nossa vida. É esse momento que vai fortalecer o nosso dia. É esse momento que vai fazer a gente enxergar o nosso dia e falar assim, meu dia não rendeu nada. Mas Deus, muito obrigado. Porque eu estou com tanta saúde. Meu coração está alegre, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, sabe? Eu tenho um lar para entrar, eu tenho uma cama para descansar, tenho comida no meu prato para comer. O meu dia não rendeu nada, mas o Senhor rendeu tudo. Sabe essa fé que move montanhas? Que faz a gente renovar o nosso espírito para chegar no outro dia e falar assim, vamos agora que outro é outro dia. E esse dia vai ser diferente na mão do Senhor. Sabe, esse espírito de fé só é possível se a gente se alimentar da palavra. E assim a igreja vai poder estender, lançar as redes da nossa cidade. Glória a Deus por isso. Quero te convidar você a se colocar de pé. Nós temos uma palavra de oração. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Ainda estamos no começo do ano. Ainda estamos no início de 2023. E Deus nos oportuniza a nós endireitarmos as nossas vidas. Deus nos oportuniza a colocar a casa em ordem. Deus nos oportuniza a gente endireitar o nosso coração. Para que a gente possa, durante esse ano, lançar as redes da nossa cidade, para que a igreja possa lançar as redes sobre a cidade de Uberaba. Mas tendo a casa em ordem. Podendo oferecer aquilo que já tem, que já vive. Então Deus quer que a gente viva a plenitude do Evangelho, meus irmãos. Deus quer que a igreja possa viver a plenitude do Evangelho. Então nessa noite, faça o que 1 Pedro 5,7 diz. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lance sobre Jesus a sua ansiedade essa noite. Talvez você já lançou a sua ansiedade para pessoas, ou em certos ambientes, ou em certas válvulas de escape, e você não obteve retorno algum. Mas Jesus está dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus está dizendo, filha, lança sobre mim as suas ansiedades, lança sobre mim as suas angústias, as suas dificuldades, as suas dúvidas, a respeito desse ano, a respeito da sua vida, a respeito da sua família, porque eu estou com você, eu estou cuidando de tudo. Nessa noite, faça um compromisso com o Espírito de Deus, de durante a sua caminhada diária, você parar tudo, para poder partir o pão com Jesus. Deus, nessa noite nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor não nos despede de mãos vazias. O Senhor não nos permite sairmos daqui, voltarmos para as nossas casas do mesmo jeito que nós entramos. Não, o Senhor nos despede essa noite com uma semente de fé. Uma semente de fé nas nossas mãos, nos nossos corações. Para que nós possamos ter uma vida transformada.
para que nós possamos viver os nossos dias, não segundo os nossos achismos, mas segundo a nossa fé, nossa convicção de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Deus, muito obrigado, Pai, porque mesmo nos momentos que nós não conseguimos enxergar o Senhor diz que está presente nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque nós nunca estamos abandonados. Muito obrigado, Pai, porque mesmo no pior dia que a gente pode viver, o Senhor está lá presente cuidando de nós. Muito obrigado, Deus, porque a Tua igreja não está abandonada. Deus, esses homens estavam caminhando achando que estavam abandonados, mas o Senhor apareceu para eles e revelou, mostrou que o Senhor estava presente. E nessa noite nós entendemos que o Senhor está presente nas nossas vidas. Nessa noite nós entendemos que o Senhor está presente nos nossos sonhos, que o Senhor está presente nos nossos projetos, que o Senhor está presente nos nossos corações. O Senhor está presente até mesmo nas nossas dificuldades, até mesmo quando a gente está andando pelo vale da sombra da morte, o Senhor se faz presente e caminha conosco, porque o Senhor é um Deus presente que não nos abandona, mas que em tudo, em todos os detalhes, tem cuidado de nós, tem cuidado da sua igreja, e nós queremos enxergar o Senhor, a sua presença, a sua ação na nossa vida, todos os dias da nossa caminhada. Deus, não permita que os nossos olhos da fé sejam cegados no entendimento. Não, Deus, abra os nossos olhos, que nós possamos no nosso dia a dia parar tudo para poder partir desse pão, para poder ter esse devocional, para ter esse momento, Pai, de intimidade com Teu Santo Espírito, que nós possamos, Pai, enxergar a Cristo todos os dias da nossa vida, em todas as áreas do nosso coração, em todos os momentos que nós passamos, sejam nos bons ou nos maus, porque o Senhor ali está presente e o Senhor ali está cuidando de nós. Então nessa noite, Jesus, nós lançamos sobre Ti todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. E se você concorda, diga amém. Diga amém no seu lugar e aplauda o nome do Senhor, para a honra e glória do nome dEle. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, eu quero encerrar com mais uma oração. Nós temos tido esse momento aqui na igreja, onde se você ainda não pôde participar, tem um pedacinho de papel lá no fundo, tem caneta, você pode pegar, fazer, colocar aqui. A gente tem tido esse momento, onde a gente apresenta para Deus, não é para nós, não é para os homens, mas é para Deus, os nossos anseios, os nossos pedidos, as nossas necessidades. A Bíblia nos ensina que nós devemos apresentar a Deus as nossas petições. Então, de maneira didática, para a gente poder aprender a apresentar a Deus nossas petições, a gente está fazendo esse momento. Então você fica à vontade, você que ainda não participou, depois ou agora quiser pegar o papel e escrever, você coloca as coisas que você quer apresentar para Deus. E toda sexta-feira nós temos intercedido e orado no estudo bíblico pelos pedidos da igreja. Glória a Deus por isso. E eu quero te convidar nesse momento para a gente orar também. Pedir para o pastor Michel, você pode orar por nós? O pastor Michel vai orar pelos pedidos e também vai nos abençoar para a gente ir para os nossos lares. Amém? Amém. Glória a Deus. Você crê no seu coração? Porque quando fazemos um pedido, quando nós desejamos aquilo que Deus põe no seu coração, veja bem. Então o que acontece? Você crê no seu coração? Espera no Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É a nossa promessa. E como o pastor Bruno disse, nós estamos começando um ano e nada mais legal de a gente fazer esse tipo de pedido para Deus. Um pedido que não é totalmente diferente de uma situação. Para nós pelo menos podermos passar um ano com o Senhor. Porque só a Ele pertence, não é verdade? Todas as nossas vidas. Só Ele vai permitir se nós vamos viver ou vamos morrer. Então, faça o seu pedido.
faz o seu pedido, coloca aqui, põe a sua ansiedade, o seu desejo, aquilo que Deus põe no seu coração. Não adianta fazer por sua conta que não vai dar muito certo, mas aquilo que Deus põe no coração. Você crê? Estenda a sua mão aqui na frente. Querido Pai, para nós é um momento de muita alegria, porque fazemos isso não para efeito dos homens, efeito de alguma coisa, mas colocando os nossos pedidos, as nossas petições, ansiedades, nosso coração, os desejos que enfrentamos, Senhor, no dia a dia. Ó Senhor Deus, no caminho de Emaús, quantas vezes Jesus não está ao nosso lado e nós não conseguimos ver isso, não conseguimos enxergar, sentir a presença de Jesus em nossas vidas. Então nós fazemos, Senhor Deus, esses pedidos nossos, para que Jesus contemple, ó Senhor Deus, em nosso coração, encha-nos de alegria, desse amor que é amor do Deus Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque começamos um ano, parece que ao olhar do ser humano não tem futuro, parece que nós estamos caminhando para a beira de um fim. Então, Maranata, vem, Senhor Jesus, essa é a nossa esperança, mas nós confiamos no Senhor, e hoje aprendemos de todo o coração que é no partir do pão que Jesus deu essa ordenança. No partir do pão, Jesus estará presente. Senhor Deus, esse é o nosso pedido, o principal pedido, para que Jesus não se retire de nossas vidas. Erramos muitas vezes não sentimos a presença de Jesus, mas nós pedimos, nosso principal pedido, Jesus, não nos deixe. Queremos caminhar com o Senhor ao seu lado, reconhecê-lo e repartir o pão. Muito obrigado pela vida de cada um aqui presente, que pôde estar participando conosco. Obrigado você que nos acompanhou pela rede social, porque Deus é bom para conosco. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja conosco hoje, mais essa semana, mais esse ano, enquanto Deus nos der fôlego de vida, que habite em nossos corações. Amém? Então Deus vos abençoe. Muito obrigado por terem vindo. A gente vê a presença dos anjos de Deus em nossas vidas. Então vão com essa presença do Senhor Jesus. Jesus está caminhando com vocês. Isso que é gostoso. Então vão com Deus. Amém? E se Deus permitir, semana que vem, mais uma vez estaremos aqui fazendo o quê? Agradecendo a Deus. Não deixe de partir o pão essa semana. Amém? Deus vos abençoe. Muito obrigado. Amém.